Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e chego para ficar com você nos próximos 30 minutos para dividirmos informações sobre comunicação eficaz. Este é o nosso projeto Oratória em Casa. Vamos aproveitar esse momento para discutirmos sobre a arte da comunicação, sobre a arte de falar em público. Seja muito bem-vindo para participar conosco, para trazer a sua pergunta, trazer o seu comentário. Seja muito bem-vindo. Aqui nos acompanha através do Instagram, está chegando aqui a Michele, também o Wesley. Você que chega aí através do Facebook, diga seu oi aí para que nós possamos trocar informações. Hoje vamos prosseguir com o assunto comunicação eficaz, porque na live anterior nós falamos sobre esse assunto e realmente foi muito interessante. A participação do público foi muito interessante e nós discutimos bastante o quanto a comunicação faz parte do nosso dia a dia, o quanto a comunicação faz parte da nossa vida. Então vamos prosseguir com esse assunto hoje. Está chegando aqui também o Júnior Nicolau, através do Instagram. Seja muito bem-vindo, Júnior, sempre participando aqui conosco. Vamos aproveitar então esses nossos 30 minutos para partilharmos informações sobre comunicação. Na live anterior, nós falamos o quanto é necessário o líder, aquele que desenvolve o trabalho de liderança, o quanto é necessário ele desenvolver também a comunicação, o quanto é importante a comunicação no trabalho de liderança. E a comunicação, nós discutimos na live anterior, que é a forma de processar as trocas no cotidiano. É as formas de nós processarmos informações no nosso dia a dia, de nós nos interagirmos com o outro. Então esse é o objetivo, esse é o foco da comunicação, de se expressar, de se fazer entendido, é também de compreender, de processar aquilo que o outro traz para mim. É uma interação, é uma forma de eu participar socialmente com o outro, é uma forma de eu socializar com o outro. Isso é comunicação, compreender o que o outro expressa e fazer com que o outro também compreenda aquilo que eu expresso. E para isso a comunicação exige uma série de fatores e nós vamos discutir a respeito disso. Nós comentamos na live anterior o quanto nós comunicamos desde o nascimento, desde até mesmo antes de nascermos. A criança ali no útero, ela já recebe informações, ela já recebe ali a questão do contato dos pais, dos familiares, ela já percebe sentimentos, sons, mesmo antes de nascer. E isso interfere e de uma forma muito intensa na vida dessa criança. Por exemplo, tem pais que gostam de tocar violão para o bebê, para a criança que nem nasceu ainda. Tem pessoas que gostam de colocar músicas tranquilas, gostam de rezar, contar ali histórias, para que a criança já vá se acostumando com a voz. Não que ela vai entender todo aquele conteúdo, mas ela já vai se habituando com a voz de quem está lá do outro lado. E isso pode até dar uma vontade maior, né, de nascer. Opa, ali do outro lado tá bacana, então vamos para lá. Então, só para que a gente possa ilustrar o quanto a comunicação ela acontece durante toda a nossa vida. Antes mesmo de nascer, nós já desenvolvemos a comunicação. Durante o sono, por exemplo, nós desenvolvemos a comunicação. Inclusive, eu perguntei na live anterior se você já identificou se o seu sonho ou os seus sonhos são preto e branco ou colorido. Você já parou para pensar nesse detalhe? Se você sonha colorido ou em preto e branco? Então, é uma forma também, é um conteúdo também relacionado à comunicação. Você já pensou a respeito disso? E nós comentamos, né, na live anterior o quanto a comunicação também é desenvolvida através de olhares, através do silêncio, dos gestos, das expressões.
que sejam voluntárias ou involuntárias. Então, o quanto nós comunicamos 24 horas por dia. O quanto isso acontece o tempo todo conosco. Isso é a comunicação, que é a interação entre as pessoas, que é a troca de informações entre as pessoas. Inclusive, esse livro aqui que eu citei na live passada, e tem um conteúdo interessante que eu separei aqui para vocês, que trata a respeito dessa questão da interação, trata a respeito dessa questão do envolvimento, né, das pessoas com a comunicação. Sempre tem muita coisa interessante para poder partilhar. O livro cita aqui o seguinte, que os movimentos dos braços e pernas do bebê são tão completamente inoperantes que não tem como efeito sequer tirá-lo de uma posição incômoda ou perigosa. Mas, ou seja, o gesto, o movimento da criança que está ali incomodada, ele por si, a criança, às vezes o bebê, não consegue resolver aquela situação. Tipo, a criança quer virar, está deitada ali, um bebê, e quer virar, ou seja, quer mudar de posição, mas ela por si não consegue. Então o que normalmente acontece? Elas exprimem estados de desconforto, ou seja, a criança demonstra ali estados de desconforto ou de bem-estar, e isso é interpretado pelo ambiente como sinais de necessidades a serem atendidas. E o livro cita aqui o seguinte: assim, depressa se tornam movimentos comunicativos pelos quais o lactante atua indiretamente sobre o meio físico. Ou seja, a criança, o neném está ali incomodado, faz movimentos, emite sons e não consegue por si resolver a situação. Mas a partir daquilo que a criança, que o bebê emite, quem está ali no ambiente, quem está ali e observa aquela situação, então vai, ou pelo menos deveria, agir naquele momento. E assim, ou seja, capta uma informação daquela criança. Então, só para a gente ilustrar o quanto as crianças, o bebê, ele se envolve, ele se comunica com o ambiente. A Michelle está dizendo aqui que eu pensei sobre os sonhos coloridos e preto e branco. Ora tenho sonhos coloridos, ora preto e branco. Acredito que a fase da vida que estamos vivendo interfira no sono e nos sonhos. Olha que interessante, Michelle, isso mesmo. Aquele estado emocional ali possa interferir tanto em eu dormir bem ou não, quanto também se eu sonho colorido ou não. Que interessante, Michelle, obrigado aí pelo seu comentário. Ou seja, ora preto e branco, ora colorido. É o sonho aqui, são os sonhos da Michelle. E o seu sonho? Você que está aí curtindo a nossa live, você normalmente observa se o seu sonho é colorido ou preto e branco? Deixa aí um comentário para a gente, faça parte, né, dessa nossa interação a respeito de comunicação. Gente, então a comunicação é algo que gera uma relação minha com o mundo. Através da comunicação eu me relaciono com as pessoas, com os outros e com o mundo de um modo geral. É através da comunicação que há essa interação. E é impossível nós não nos comunicarmos. Porque é através da interação que o sujeito, inclusive, se forma, que ele se constrói, que ele torna um contato universal. É aquela questão da universalidade. Quando eu tenho esse contato, quando eu me comunico com o mundo, eu saio do individualismo, eu saio daquele conforto, daquele desconforto em que eu estou fechado em mim mesmo, que eu estou individualista e passo a fazer uma interação, uma troca com as pessoas e assim com o mundo.
Então gera assim uma relação universal e que se opõe totalmente ao individualismo, se opõe totalmente àquela questão de você ficar só com você e não gera uma comunicação com o mundo, não gera uma comunicação, uma interação com o que está ao seu redor e com o que está também distante de você. Seja essa comunicação presencial, seja essa comunicação através da internet, é através dela que eu me formo, que eu me torno uma pessoa, que eu me torno um indivíduo, mas que não sou apenas uma pessoa fechada em mim, mas que torno aquilo uma relação com o mundo e com as pessoas. Então, é através disso que eu interajo, através disso que eu me formo. E é exatamente a questão da comunicação que me torna um ser social. Porque imagine, se eu vivesse dentro ali de uma caverna, por exemplo, e eu não me comunicasse com ninguém, eu seria o que nós chamamos de um ser antissocial, ou seja, um ser que vive ali isolado. Se eu vivo isolado, é como se eu não existisse. É como se eu não fizesse parte do universo, não fizesse parte de uma sociedade, de uma comunidade. Agora, se eu vivo dentro de uma caverna, por exemplo, mas uso um celular, uso a internet, ou tenho contato com uma ou outra pessoa pessoalmente, eu então passo a desenvolver a comunicação, eu passo então a me tornar um ser social. Então, mas para que isso aconteça, eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar para que eu então esteja envolvido na sociedade. E assim eu seja um ser social. E assim eu tenha esse movimento de estar com as pessoas. Tem uma outra citação aqui nesse livro que é interessante, trata a respeito dessa questão do social, que é o seguinte: movimentos e vozes humanas constituem o espetáculo mais interessante, incomparavelmente mais atraente do que os fenômenos do mundo físico. Então, ou seja, essa interação, essa socialização que é feita através do contato, através da comunicação, ela é incomparavelmente mais atraente do que os fenômenos do mundo físico. Então, é algo que gera uma mágica, que gera uma interação, que gera uma relação e assim a formação do ser humano como social. Tá chegando aqui a Geralda. Oi, Geralda, muito bem-vinda aqui no Instagram. Também o Geovando. Oi, Geovando, que ótimo tê-lo aqui. Que ótimo, é muito prazer tê-lo aqui conosco. Geovando participou de nosso treinamento lá em Formiga, né, na CIF CDL. Uma pessoa muito expressiva, muito bacana. Foi ótimo tê-lo conosco, tá, Geovando, no nosso treinamento. E ótimo aqui também na nossa live. Seja sempre muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. E isso é interação, gente. Isso é socialização. Isso é eu me tornar um ser social. Igual eu aqui comentando com o Geovando, por exemplo, a respeito da interação. Assim eu me torno alguém sociável. Eu me torno alguém que sou envolvido no processo. Porque senão, como eu disse para você, se eu ficar dentro de uma caverna totalmente isolado, é como se eu não existisse. Imagine, por exemplo, gente, uma pessoa que vai nascer daqui a 20 anos. Ela ainda não existe, obviamente. Então, se eu nascer e não me comunicar com as pessoas, é como se fosse alguém que ainda não nasceu. Então, não há interação, não há comunicação. E isso, a comunicação que eu falo, não é só a questão da fala, não é só a questão do olhar,
às vezes até o próprio silêncio traz essa comunicação também. Mas, ou seja, esse envolvimento, esse estar junto do outro que gera a questão dessa comunicação com o outro. E, inclusive, esse livro aqui, que foi citado pela Michele, né, na nossa live passada, trata também um pouco dessa questão da comunicação. As 100 linguagens da criança, né, que é uma abordagem de Reggio Emília, que é uma região da Itália, que mostra experiências relacionadas a escolas com um resultado altamente positivo e que conseguem trazer um aprendizado muito grande para as crianças. Inclusive, gente, um trabalho que envolve muito, com uma grande intensidade, a família. Então a família se envolve e comunica com a escola, interage nos processos e conta aqui no livro, inclusive, que é um livro muito bacana, que as próprias famílias fazem parte e fizeram parte da construção das escolas a partir assim que terminou a Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante esse envolvimento. E isso traz questões relacionadas à comunicação. Essa experiência dessa região de Reggio Emília, na Itália, traz a questão da comunicação, por exemplo. Lá as escolas são criadas e tem algumas partes da escola tem vidros. Vidros nas salas ou nos ateliês em que a criança tem uma interação com os jardins externos. Se comunica não só com o que ela vê dentro da sala, mas também com aquilo que ela aprecia lá fora. É uma forma até de haver uma expansão, de ampliar aquele ambiente. Então é uma comunicação. E é muito interessante que esse livro trata muito da questão de envolvimento dos professores, da família, e até como o trabalho dos professores, o conhecimento dos professores, passa a ser um conteúdo de domínio público, de domínio social. E em relação às crianças, os projetos que elas desenvolvem, que é coisa assim, gente, de primeiro mundo, são coisas assim, muito interessantes e relacionadas ao lúdico. As brincadeiras, as atividades que desenvolvem a comunicação na criança através da interação. Através de trabalhos, de cores, de movimentos, de brincadeiras. E isso é muito bacana. Inclusive, gente, o livro cita algumas experiências dessa escola, dessa rede, né, de escolas dessa região de Reggio Emília. Ele cita que os professores, os educadores, o atelierista, que é a pessoa que coordena o ateliê, eles desenvolvem projetos, mas não são projetos que tem data para terminar, não. Porque às vezes desenvolve um projeto, mas chega lá na frente, passa a ver que a criança gerou um outro sentido, ou gerou um outro olhar sobre aquele projeto, então eles prosseguem naquele projeto. A partir da sensibilidade dos alunos é que eles prosseguem naquele conteúdo. Por exemplo, teve um projeto lá em que eles foram levar as crianças para o supermercado, para conhecer o processo do supermercado. Como que é a entrada de produtos, a saída de produtos. E nisso as crianças se envolveram ali. E a partir desse envolvimento das crianças, eles viram que poderia ampliar esse projeto. Então as crianças passaram a fazer entrevistas com os gerentes, né, do supermercado. Inclusive tem uma pergunta lá que uma criança vira e fala assim: o senhor é gerente, o senhor ganha mais do que os outros funcionários? E por que você não coloca aqui então uma sala para a gente brincar, né, ter bonecas, ter coisas para a gente poder, né, divertir aqui dentro do supermercado? Então a criança passa a envolver. Ou seja, é apresentado um projeto de forma lúdica, a criança então comunica, se expressa, dando um retorno, né, dando um resultado desse projeto, e a partir disso amplia. Tem um outro projeto lá interessante que eles foram construir um dinossauro. E com isso viram que dentro da sala não dava para fazer o dinossauro. Então ampliaram o projeto
literalmente ampliaram. Foram para um pátio gigante, um gramado gigante, para montar as partes do dinossauro. Ou seja, a partir do projeto iniciado, viram que havia ali uma necessidade maior, porque a criança tem um desenvolvimento ali de criatividade gigante, a criança viaja. Então viram que precisava ser diferente, que precisava ampliar e dar liberdade a essa criança. Então passaram a construir um dinossauro em tamanho real, a partir de pesquisas, e isso teve que ser feito uma parte externa, num campo ali, onde as crianças puderam desenvolver essa atividade. Mas isso mostra que houve um planejamento, houve então um retorno das crianças em relação àquele planejamento, uma intervenção, e a partir dessa comunicação das crianças houve uma mudança no processo. E assim é a comunicação. A Michelle está dizendo aqui que história da educação riquíssima, riquíssima contribuição, meu amigo. Cultivar jardins externos e internos. É uma maravilha isso. Muito bacana, não é, Michele? É isso mesmo. Eu que te agradeço aí a sua contribuição. Essa questão do olhar, né, dos jardins, de plantarmos internamente e de plantarmos externamente os nossos jardins, internos e externos. Inclusive é uma questão que eu me lembro que o padre Reginaldo Manzotti tratou sobre isso há pouco tempo, em que ele envolveu as crianças e pediu para que as crianças enviassem desenhos para ele, através desse cultivar os jardins, externos e internos, para que as borboletas possam chegar, as abelhas, os pássaros. E foi até interessante que ele passou então, ele desenvolveu esse projeto, o padre Reginaldo, através do programa dele, e as crianças passaram a enviar desenhos, inclusive o meu sobrinho, né, lá de Carmo do Cajuru, o Pedro, a Júlia, enviaram desenhos e o desenho do Pedro foi mostrado, ele ficou todo feliz. Ou seja, tem uma interação, tem uma comunicação com as crianças, um envolvimento nesses jardins. Não é mesmo? Falar em Cajuru, a Marlene Teles está chegando aqui, né, lá de Carmo do Cajuru. Obrigado pela presença, prima. Também o Alexandre, muito obrigado pela presença. Gente, e em relação a essa interatividade, essa interação com as crianças, o livro cita aqui o seguinte: as crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a expressar a si mesmas através de todas as suas linguagens, ou seja, as 100 linguagens das crianças. E as suas linguagens naturais ou modos de expressão. Modos de expressão que podem incluir aí palavras, movimento, desenhos, pinturas, montagens, escultura, teatro de sombras, colagens, dramatizações e músicas. Então, ou seja, as diversas formas, as diversas linguagens das crianças, que através disso elas se desenvolvem, se socializam, como eu comentei agora há pouco, a questão da gente se socializar, e através dessas linguagens as crianças se comunicam. E tem uma outra pequena passagem aqui também nesse livro que eu achei muito interessante, que é o seguinte: as crianças inventam veículos autônomos de liberdade expressiva. Olha que interessante, gente. Veículos autônomos de liberdade expressiva. Não é só aquela coisa que a criança tem que falar aquilo que o professor quer. Por quê? O que o professor às vezes imagina que a criança possa falar, a criança às vezes não consegue. Então, elas inventam veículos autônomos de liberdade expressiva, de liberdade cognitiva, de liberdade simbólica e vias de comunicação. Então, através das atividades, a criança está só brincando. Não, não está só brincando. Através da brincadeira, ela também se comunica. E aqui no caso cita que o ateliê, ou seja, o ambiente ali, o laboratório para as crianças, para desenvolver atividades, esse ateliê tem um efeito importante, muito importante esse ateliê, que é provocador
e perturbador, perdão, sobre ideias didáticas ultrapassadas. Ou seja, são formas de trabalhar com a criança que vão além do que nós estamos acostumados a fazer. Então, é uma forma de comunicar com as crianças e valorizar aquilo que ela tem. Não é mesmo? Hélio está chegando aqui, lá de Pará de Minas, obrigado pela presença. Elaine, lá de Pains, está chegando aqui conosco. Ótimo, Elaine, sua presença aqui conosco. Então, gente, tá curtindo aí a nossa live? Então, bota o coraçãozinho aí, clica no coraçãozinho, vamos fazer os coraçõezinhos subir, tá? E se esse assunto é interessante para você, se esse assunto faz sentido para você, faça aí também o seu comentário, a sua pergunta, para que nós possamos interagir, para que nós possamos comentar mais a respeito disso. A Elaine está dizendo aqui, né? Oi, Gil, boa noite a todos. Beleza, Elaine, obrigado aí pela interação conosco. Então, gente, essa forma lúdica de trabalhar com as crianças, de trabalhar as 100 linguagens da criança, é uma forma de desenvolver a comunicação, porque respeita aquilo que a criança tem. E a comunicação precisa partir desse princípio. Eu não posso simplesmente falar algo, mas eu preciso falar algo respeitando aquilo que o receptor tem. Porque senão eu vou falar as coisas para você ou para um outro receptor, e se eu não considerar aquilo que ele já traz, aquela história, aquela vivência que o receptor já traz, eu não vou conseguir me comunicar com ele. Então a comunicação ela precisa considerar aquilo que o receptor tem, seja a criança, que aqui no caso é o que é citado nesse livro, que é muito interessante, ou seja o adulto, seja quem for a pessoa. Então, para que nós possamos socializar, para que nós possamos realmente sermos seres sociáveis e seres sociais, nós precisamos nos comunicar. E para que eu possa me comunicar, eu preciso considerar o outro. Antes mesmo de emitir um sinal, antes mesmo de emitir uma informação, eu preciso considerar o outro. Aqui, por exemplo, nessa transmissão, você nos acompanha, eu preciso considerar aquilo que você já tem, aquilo que você já traz de experiência, para que eu possa me comunicar bem com você. E como que eu vou saber um pouco disso? Através daquilo que você escreve aí, através daquilo que você se manifesta, para que a partir daí nós possamos interagir. Eu posso pensar, opa, eu falei uma coisa aqui que de repente a pessoa não entendeu. Agora, se não houver essa interação, se você não comentar, por exemplo, pode ser que eu vá imaginar que eu me comuniquei bem, que eu passei bem a informação, mas você de repente não entendeu. Então, só quando há essa interação com as pessoas, só quando há essa troca de informações, é que a comunicação efetivamente vai acontecer. É que eu vou conseguir passar ao outro, passar ao receptor, aquele conteúdo que de fato eu quero passar, e ele vai então interpretar, ele vai entender e a comunicação vai fluir. Ela vai de fato acontecer. E a comunicação, ela precisa ter vários itens, vários elementos que vão então juntos formar aquele processo comunicativo, que vão juntos fazer parte desse processo e alcançar o objetivo. E esses elementos da comunicação nós vamos então tratar na nossa próxima live. Gente, porque nossa live já está encerrando aqui. Nós já estamos aqui no finalzinho do nosso conteúdo, mas nós vamos continuar. Nós vamos continuar esse assunto na próxima live, onde nós vamos poder interagir mais, onde nós vamos poder comunicar mais e assim alcançar o nosso objetivo através desse projeto Oratória em Casa. Então você que está aí nos acompanhando, se fez sentido para você, coloque o coraçãozinho, tá? Nós estamos aqui no encerramento de nossa live. Obrigado a todos vocês que participaram pela primeira vez, a vocês que estão sempre conosco aqui em nossas transmissões, em nosso projeto Oratória em Casa, nessa partilha
de informações, é uma troca de informações, em que eu trago um conteúdo, você traz o seu conteúdo e assim nós socializamos. Nós socializamos. O Hélio está dizendo aqui, espero chegar mais cedo da próxima. Ah, Hélio, beleza. Hélio, você pode conferir esse conteúdo aí no Instagram, daqui a pouco eu vou postar o conteúdo, tá bom? E você pode conferir também através do Facebook, tá bom, Hélio? Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. E chegue cedo, 10 para as 8 da noite no próximo domingo, tá? Mas você pode rever ou ver o conteúdo através do Instagram e do Facebook. A Michelle está dizendo aqui, foi excelente, parabéns e até o próximo domingo. Muito obrigado, Michelle, sempre pedagógica, sempre acompanhando aqui o nosso conteúdo. Beleza, Hélio? Então, muito obrigado, gente, a todos vocês que participaram conosco. Fiquem com Deus, agradeçamos a Deus a saúde que nós temos para estarmos aqui, que isso é importantíssimo. Agradeçamos a Deus porque nós estamos aqui, nós podemos estar aqui e que nós continuemos aqui. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer só um intervalo de 7 dias, rapidinho, e eu volto domingo que vem. Tchau, gente, até!